Em 30 segundos, as pessoas já conseguem decidir se elas vão realmente te escutar e te respeitar. Muitas vezes, as diferenças estão na escolha das palavras que você utiliza, que você nem mesmo percebe, mas são tão pequenas, mas fazem uma diferença gigantesca em como as pessoas percebem você. E nesse vídeo eu vou te falar justamente quais são essas palavras, quais são essas expressões, esses termos que têm te custado muitas oportunidades na sua carreira. Palavras que parecem inofensivas, mas que contribuem muito para que as pessoas tenham uma imagem de uma pessoa insegura. E para você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Meu nome é Isabela Mori, eu sou apresentadora, atriz, jornalista e CEO da IM Comunicação, uma empresa de treinamentos e mentorias de oratória para especialistas. Se você se interessa por esse assunto ou está buscando se desenvolver nos palcos, na comunicação para as câmeras, não deixe de se inscrever aqui no canal ou de me acompanhar mais de perto lá no Instagram. Depois de avaliar mais de 200 profissionais e as suas comunicações, eu identifiquei um padrão, um erro linguístico que se repete todas as vezes em que o meu aluno, em que o meu mentorado me procura, porque tem insegurança ao falar em público. E o grande problema disso tudo não é só você que se incomoda com a forma com que você se comunica. As pessoas do seu mercado também se incomodam e acabam criando uma certa imagem de um profissional inseguro ou até mesmo amador. E a minha missão nesse vídeo é te alertar, é trazer luz justamente para essas palavras para que você simplesmente tire elas do seu vocabulário, do seu dia a dia, da sua rotina. Você vai ver que pequenos ajustes, pequenas mudanças vão gerar um efeito gigantesco em como as pessoas te percebem. Vamos lá para o primeiro erro, e esse é campeão, muito cometido e eu vejo sendo utilizado muitas vezes, a expressão eu acho que. Quando a gente usa o eu acho que, nós não estamos comunicando certeza do que nós estamos dizendo, nós não estamos trazendo uma clareza para a informação, muito menos credibilidade. Então troque o eu acho que por outras expressões, como por exemplo, eu acredito que, desta forma é melhor. Na minha opinião, tananã, tananã. Com base na experiência que eu tenho, é isso, aquilo. Agora, eu acho que, primeiro que é um termo muito informal. Segundo que, novamente, não transmite confiança, não transmite credibilidade no que você está dizendo. Então, a chance da pessoa não levar a sério o que você vai dizer na sequência é muito grande. Segundo termo que você precisa abolir do seu vocabulário é a expressão talvez eu esteja errado, mas qual é o problema dessa expressão? Você já adianta uma dúvida, você já planta uma sementinha da dúvida e da desconfiança. Aqui é bom lembrar que você não precisa ser perfeito e nem saber de tudo. Tem muitas coisas que nós não sabemos opinar ou que nós não temos tanta certeza assim e tá tudo bem. Porém, é importante você colocar a sua opinião e dizer que está aberto a feedbacks ou opiniões contrárias. Agora, eu acredito, talvez eu possa estar errado, mas realmente desqualifica já imediatamente a sua posição, a sua sugestão ou opinião antes mesmo de dizê-la. E agora um outro erro muito cometido e principalmente entre as mulheres, em especial aquelas que estão mais naquele momento de maturidade, que estão se tornando mulheres, que querem trazer mais firmeza para a comunicação. O uso excessivo dos diminutivos, como por exemplo, que bonitinho, que diazinho, tá muito friozinho hoje. Então esses diminutivos, primeiro que infantilizam a sua comunicação. Segundo, que também acaba tirando novamente a credibilidade do que você está dizendo, acaba ficando até um pouco irritante, dependendo da repetição desses termos. E, além de tudo, diminui, minimiza a importância do que você está dizendo. Então, tire os diminutivos do seu vocabulário, evite ao máximo, na verdade. Use em exceções bem raras, como por exemplo, você está numa ligação. Um minutinho, por favor. Vai passar a impressão de que é algo rápido, não é algo demorado. Então, nesses momentos, vale a pena usar o diminutivo. Fora esses casos, não use o diminutivo. Procure ser mais objetiva e assertiva.
Bom, eu sei que muitos aqui já ouviram falar sobre esses termos, essas palavras, já sabem que isso não contribui para uma comunicação que transmita mais autoridade. E ainda assim, você pode ter consciência desses erros, sabe que eles destroem a sua credibilidade, mas ainda assim não sente que a sua comunicação gera o impacto que você gostaria. E agora eu quero te fazer uma pergunta bem reflexiva. Quantas vezes você já não se deparou com um especialista ou com uma pessoa que era muito inteligente no que fazia, no que falava, mas que foi passada para trás, não teve a sua opinião considerada, foi interrompida em reuniões, em palestras, em apresentações, em conversas, enfim, porque ela não sabia como comunicar com confiança? Quantas vezes você já não presenciou essa cena? E como eu sempre falo, na maioria das vezes, não é incompetência, não é falta de experiência ou de conhecimento. A verdade é que muitos especialistas no que fazem, eles não aprenderam a se comunicar em alta performance. O que falta é justamente você aprender as estratégias por trás de uma oratória que transmite confiança para que você seja respeitado, seja respeitada de uma vez por todas, em qual ambiente você estiver, dizendo a informação, falando da tua ideia, defendendo a tua ideia ou trazendo uma simples opinião. É isso que realmente vai gerar autoridade. E foi por isso que eu criei a formação Expert 5 estrelas. É a primeira formação de comunicação de alta performance para especialistas reconhecida pelo MEC. E a formação não é só mais um curso de oratória. Ela reúne técnicas de televisão, técnicas do teatro, do jornalismo e do cinema, além, é óbvio, do marketing digital, para você aprender a se comunicar de uma forma muito mais técnica, muito mais profissional e muito mais confiante. Todas essas técnicas comunicadas, trazidas de forma prática para você, que é um especialista, aprender e passar a se comunicar em alta performance. E é justamente para você que precisa transmitir e conquistar o respeito das pessoas durante uma reunião, uma palestra ou até mesmo um pitch de vendas. Se você cansou de ver pessoas menos qualificadas sendo consideradas, tendo mais oportunidades, subindo em palcos que poderiam ser seus, se você realmente quer se tornar aquela pessoa que é realmente levada a sério na primeira vez que fala, essa formação é para você. E para você se inscrever é só clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e falar com o meu time para as demais informações. Agora vamos para o quarto erro muito cometido, talvez até mais do que o primeiro que eu trouxe aqui nesse vídeo. Veja só se você não se identifica. O uso dos vícios de linguagem. Aqueles danadinhos, né, tá, então, Ai, quantas pessoas não me procuram ou procuram alguma ajuda porque esses vícios acabam atrapalhando e muito. Não só atrapalhando, mas empobrecem muito a sua comunicação. Normalmente os vícios de linguagem, assim como o excesso de gírias, por exemplo, são associados às comunicações de adolescentes, pessoas que são mais imaturas. E eu tenho certeza que não é isso que você quer transmitir como um bom especialista. Então você tem que, sim, eliminar os vícios de linguagem da sua comunicação. Isso passa em segurança, passa em certeza, sonoramente não é legal e empobrece muito a sua comunicação. Lembrando que normalmente nós usamos os vícios de linguagem como o né, quando a gente está querendo uma chancela de alguém, nós estamos querendo que as pessoas concordem com a gente. No fundo, no nosso inconsciente é isso que acontece. Então, quando você vira essa chave de que você não precisa agradar e as pessoas não precisam necessariamente concordar com você, você acaba desconectando essa necessidade de se certificar, né? Certo? Ok? E a próxima gafe que com certeza atrapalha e muito na tua imagem, no teu mercado, é ser aquela pessoa prolixa, repetitiva, que fala muitas vezes a mesma coisa. Isso é muito ruim, primeiro porque parece que você não está se escutando. Parece também que você não tem repertório, você não tem assunto, você não tem conteúdo, porque você fala sempre a mesma coisa, você não sabe mais nada, somente aquilo. Além de incomodar também quem te escuta, porque às vezes até pode parecer que você está subestimando a inteligência de quem está te ouvindo. Então evite ao máximo ser repetitivo
e prolixo. Óbvio, tem momentos em que a gente tem que ser didático. E aí sim, é hora de repetir. Mas é aquela repetição intencional e aquela repetição estratégica. Agora, vamos falar de um áudio no WhatsApp. Ninguém mais aguenta ouvir aqueles áudios de 3, 4, 5, 10 minutos. Seja objetivo, procure não ser prolixo. Se isso acontece ainda com você, eu sugiro que você continue mandando áudios, mas toda vez que você perceber que está sendo repetitivo, você cancela esse áudio, começa um novamente e tenta corrigir esse erro. Somente assim você vai conseguir cortar esse mal pela raiz, que é o mal da prolixidade. Uma outra técnica que você também pode utilizar, que vai te ajudar a ser menos prolixo, porque eu sei que esse problema ele é muito comum e quem tem esse problema tem muita dificuldade em se perceber prolixo para depois eliminar a prolixidade. Então, se você passar a escrever o que você fala e depois você ler, você vai entender como você conecta as frases, como é a sua linha de raciocínio, e você vai entender o que você pode cortar, o que você pode eliminar dessa frase que não vai deixá-la sem sentido, que ainda vai comunicar o objetivo dela. E por fim, não podemos nos esquecer de mais um comportamento que atrapalha e muito na tua percepção como um profissional. É você ser uma pessoa monossilábica. Sabe aquela pessoa que nunca fala nada, não contribui com nada? Se você faz uma pergunta para ela, ela vai ser monossilábica. Ela vai dizer sim ou não, ou ok, ou tanto faz. O que comunica uma pessoa dessa? Vamos imaginar uma reunião, uma pauta importante, uma pauta quente, você não tem opinião, você não se coloca ou é monossilábico. Isso comunica que você não tem interesse, isso não comunica que você tem disposição, iniciativa para agregar valor ao grupo, ou até mesmo que você não está inteirado sobre o assunto, não sabe, não leu, não está acompanhando, por isso não tem nada a dizer, a agregar. Eu sei que muitos aqui às vezes ficam inseguros, mas se eu falar alguma coisa nada a ver, se eu falar algo que não agregar em nada, que não ajudar... Olha, sendo muito sincera, eu como líder hoje, eu vejo muito mais a intenção de um colaborador, de um funcionário, de um parceiro, do que esperar a sugestão perfeita. Porque às vezes uma ideia ela precisa ser lapidada. Eu pelo menos penso assim, eu nunca descarto e eu sempre estimulo a minha equipe a me trazer ideias, a agregar com ideias em tudo, em produto, formato de venda, conteúdo, palestra e assim por diante. Agora, se você não tem nem a coragem de colocar sua ideia aí na mesa, aí realmente fica muito difícil, até mesmo de você se destacar em um ambiente. E qual vai ser a consequência? As pessoas vão começar a desconsiderar a sua opinião, elas vão deixar de te perguntar se você concorda ou não concorda, se você gosta ou não, e mais tarde a sua própria presença vai ser desconsiderada. Então, se você comete esse erro de ser monossilábico, muitas vezes por ser tímido ou tímida demais, eu te indico que você mude esse comportamento, que você pelo menos se esforce em agregar valor ao ambiente em que você está. E se você gostou desse vídeo, foram 6 coisas que você deve eliminar da tua comunicação para deixar de transmitir insegurança, eu vou te direcionar para um outro vídeo aqui do canal que se chama Como Construir a Autoridade de Verdade. Agora que você já sabe o que transmite insegurança, vai aprender o outro lado, que vai transmitir autoridade na sua comunicação. É só clicar no card que vai aparecer na sua tela agora.